Existe um tipo de silêncio que esconde uma tempestade. Ao longo da vida, você certamente já cruzou com alguém assim. Pessoas que parecem ter alcançado uma pureza inabalável, que nunca elevam o tom de voz, que estão sempre prontas para perdoar e que carregam o peso do mundo com um sorriso manso, quase angelical. No ambiente de trabalho, nas redes sociais ou até mesmo dentro da nossa própria casa, elas se apresentam como o padrão ouro da moralidade. São os santos modernos. Diante deles, é comum sentirmos um leve desconforto, uma sensação sutil de que, por trás de tanta perfeição, algo não encaixa. No final do século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche olhou fixamente para essas pessoas, mas ele não viu santidade, ele viu uma máscara. Nietzsche, conhecido por sua capacidade de filosofar com um martelo, decidiu quebrar a superfície dessa bondade impecável para revelar o que estava escondido no porão da alma humana. E o que ele encontrou não foi virtude. Foi uma das forças mais perigosas, silenciosas e destrutivas da psicologia, o ressentimento. Hoje, nós vamos retirar essa máscara. Vamos entender por que, segundo Nietzsche, aqueles que mais fingem ser santos são os que carregam as sombras mais densas, e como essa falsa moralidade é, na verdade, um mecanismo de defesa para esconder a própria fraqueza. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga os outros, e principalmente, como você enxerga a si mesmo. Para entender a psicologia do falso santo, precisamos viajar até o conceito que Nietzsche chamou de a revolta dos escravos na moral. Nietzsche explicava que, nos primórdios da humanidade, existiam duas formas básicas de encarar o mundo. A primeira era a moral dos fortes e dos nobres. Para essas pessoas, o que era bom era aquilo que trazia força, vitalidade, beleza e poder. Eles agiam guiados pelos seus instintos, criavam sua própria realidade e, quando sofriam uma injustiça, reagiam imediatamente. Eles não guardavam o veneno dentro de si, mas existia o outro lado, a moral daqueles que não tinham poder, os vulneráveis, os oprimidos. Diante da força dos nobres, essas pessoas sentiam uma profunda sensação de impotência. Elas não podiam revidar, não podiam competir em igualdade, e isso gerou uma dor interna insuportável. Essa dor acumulada, que não encontra vazão na ação, se transforma em algo que Nietzsche chamou de ressentimento, com a grafia em francês, para dar o peso exato do termo. O ressentido é aquele que rumina a própria fraqueza. Ele não consegue esquecer, não consegue superar, e, por não poder ser forte no mundo real, ele cria uma estratégia genial e perversa. Ele muda as regras do jogo. O fraco, incapaz de alcançar a grandeza, decide declarar que a grandeza é um pecado. É aqui que nasce a psicologia do santo. A fraqueza, que antes era uma limitação física ou social, é batizada de humildade. O medo de reagir vira mansidão. A incapacidade de se vingar é chamada de perdão. E a submissão se transforma em obediência. De repente, através de uma alquimia psicológica, aquele que era impotente se coloca em uma posição de superioridade moral. Ele olha para o mundo e pensa: eu posso não ter poder, eu posso não ser rico, eu posso não ser desejado, mas eu sou bom e vocês são maus. Mas não se engane, a santidade artificial não é passiva. Ela é, na verdade, uma das formas mais refinadas de crueldade. Nietzsche percebeu que o falso santo encontrou uma maneira de exercer poder sem precisar lutar abertamente. Sua vingança é psicológica. Como o falso santo se vinga do mundo? Através da culpa. Quando alguém finge ser inteiramente puro, ele projeta nos outros uma sombra de inadequação. O falso santo adora apontar os erros alheios, não para ajudar, mas para reafirmar a sua própria pureza. Ele se alimenta da falha do próximo. Cada deslize que você comete é um degrau a mais no pedestal onde ele se colocou. Observe o comportamento dessas pessoas nas pequenas coisas. Elas raramente expressam raiva de forma direta. Em vez disso, usam a agressividade passiva, usam o silêncio punitivo, os olhares de desaprovação e os suspiros de lamentação, como se dissessem: olhe o quanto eu sofro por causa da sua imperfeição, e olhe como eu sou superior por suportar tudo isso em silêncio. Nietzsche escreveu em sua obra Assim Falou Zaratustra.
Há aqueles que são virtuosos apenas porque não têm garras, mas pensam que a sua incapacidade de ferir é uma virtude. Esse é o ponto central. Existe uma diferença abissal entre o homem que decide não ferir e o homem que é incapaz de ferir, e por isso se diz pacífico. O primeiro tem escolha, o segundo tem apenas medo. O falso santo canaliza toda a sua agressividade reprimida através dos seus julgamentos morais. Ele se torna o guardião dos bons costumes, o fiscal da vida alheia. E no tribunal da sua mente, todos já foram condenados. Se Nietzsche estivesse vivo hoje, ele olharia para as nossas telas e veria a confirmação absoluta de suas teorias. Onde a psicologia do falso santo encontrou seu terreno mais fértil? Nas redes sociais. Hoje, a santidade foi terceirizada para as narrativas públicas. Vivemos na era da sinalização de virtude. Pessoas competem diariamente para mostrar quem é mais consciente, quem é mais empático, quem se importa mais com as causas do mundo, quem é mais desconstruído. Criou-se uma nova moral do rebanho, onde o indivíduo abre mão da sua própria verdade para se misturar à massa que julga. É o linchamento virtual disfarçado de justiça. Por trás de um perfil impecável, muitas vezes se esconde um tribunal implacável, o linchador virtual, que se levanta de manhã para destruir a reputação de alguém em nome do bem, experimenta exatamente o prazer que Nietzsche descreveu, o prazer doentio de se sentir moralmente superior, sem precisar fazer nenhum esforço real de transformação interna. Eles se unem em bandos porque o rebanho traz segurança. Juntos, os fracos conseguem derrubar os fortes. Eles criam regras tão rígidas e sufocantes que ninguém consegue cumprir, e quando alguém falha, o rebanho se alimenta da queda. A santidade pública virou uma moeda de troca, um mecanismo de status. Mas o que acontece com tudo aquilo que é reprimido para manter essa imagem de perfeição? Para onde vai o egoísmo, a inveja, a raiva e o desejo de poder? Nietzsche nos avisa: nada desaparece. Tudo o que é empurrado para o porão da consciência apodrece e se transforma em veneno. O aspecto mais trágico da psicologia de quem finge ser santo é que, na maioria das vezes, a primeira vítima dessa mentira é a própria pessoa. Eles não estão apenas enganando o mundo, eles estão profundamente auto-enganados. Para sustentar a imagem de que são seres puramente luminosos, eles precisam negar a sua própria humanidade. Eles trancam suas sombras a 7 chaves, não admitem que sentem inveja, não aceitam que sentem orgulho, não reconhecem os seus impulsos mais primitivos, e o resultado disso é uma vida dividida, uma alma fragmentada. O falso santo se torna rígido, amargo e profundamente infeliz. Ele vive em uma vigilância constante, com medo de que um deslize revele ao mundo que ele é feito de carne, osso e contradições. Nietzsche via nessa negação da vida o maior crime contra a existência. Ele percebeu que essa busca por uma pureza ideal, celestial, nada mais é do que um cansaço da realidade, um niilismo disfarçado de fé. É o medo de viver a vida com toda a sua complexidade, com suas dores e suas paixões. Quem tenta ser um anjo acaba se transformando em uma caricatura, porque a verdadeira virtude, para Nietzsche, não nasce da negação dos nossos instintos, mas da nossa capacidade de organizá-los, de canalizá-los para algo grandioso. O homem forte não é aquele que não sente raiva ou ambição, mas aquele que é senhor de sua raiva e de sua ambição, usando essas forças como combustível para a criação, para a arte, para a superação pessoal. O falso santo, por outro lado, gasta toda a sua energia tentando sufocar essas forças, restando-lhe apenas o ressentimento e a hipocrisia. Então, como quebramos esse ciclo? Como evitamos cair na armadilha da falsa santidade? O remédio de Nietzsche é doloroso, mas libertador. Ele nos convida à honestidade brutal. Antes de olhar para o outro e apontar o dedo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que o meu julgamento diz sobre mim? Minha bondade é real ou é apenas o medo de enfrentar o mundo? Precisamos ter a coragem de integrar a nossa sombra, como diria mais tarde Carl Jung, influenciado diretamente por Nietzsche. Reconhecer que somos imperfeitos, que temos falhas, que carregamos desejos egoístas, não nos torna pessoas piores, torna-nos humanos.
A verdadeira evolução começa quando paramos de fingir que somos santos e começamos a tentar ser autênticos. É preferível uma verdade dura do que uma mentira perfumada. É melhor ser um pecador consciente, que luta diariamente para ser um pouco melhor, do que um santo de gesso, cuja pureza depende da cegueira sobre si mesmo. Não viva para o tribunal do rebanho. Não busque a aprovação daqueles que usam a moral como uma arma para esconder a própria impotência. Seja o arquiteto da sua própria vida. Crie os seus próprios valores, baseados na expansão, na força e na aceitação total da sua existência. Olhe para a sua história, com todos os seus erros e acertos, e tenha o orgulho de dizer: foi assim que eu escolhi caminhar. A psicologia secreta dos falsos santos nos ensina que aqueles que mais tentam parecer divinos, muitas vezes esqueceram como ser simplesmente humanos. Não tenha medo da sua humanidade. É nela, e somente nela, que reside a sua verdadeira força.